Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre assédio. O nosso corpo, desde muito jovem, é objetivado. Ainda na infância, nós mulheres temos que aprender a conviver com olhares, com frases e com toques que não foram consentidos. No assédio, a intenção do homem não é cortejar, né? Não é te elogiar, mas sim te humilhar, te diminuir, te acuar, te intimidar. Eu vou trazer aqui relatos que foram passados para mim e algumas vivências que eu tive também, né, como mulher. E eu quero chamar a atenção primeiramente para a infância, porque as crianças não estão imunes, muito pelo contrário, elas são alvo fáceis, né? E ao primeiro sinal de mudança no seu corpo, as meninas já começam a conviver com olhares e com frases de cunho sexual. Às vezes nem ela percebeu que essa mudança já ocorreu, já está ocorrendo, mas o assédio, a importunação já começa, né? Então eu vou trazer um relato de uma moça que disse que tinha 11 anos, ela estava voltando do shopping com um familiar, né, de ônibus, voltando de um passeio. Tinha 11 anos e ela é bem alta, então com 11 anos ela já tinha uma altura acima da média para as crianças de 11 anos e estava com um vestidinho simples, curto, né, não muito curto, mas um vestidinho normal para uma criança de 11 anos. E ela voltava de ônibus quando ela sentiu um rapaz por detrás dela, né? O ônibus estava enchendo e ele estava atrás dela e ela notou um certo incômodo. Mas, em criança, né, não achou que fosse nada demais, achou que era pela falta de espaço, realmente pelo ônibus estar cheio. E quando chegou a parada dela, que ela desceu, que olhou para trás, ela disse: "Nossa, tia, cuspiram em mim." E não era cuspe, né? Então a tia dela entrou em desespero, ficou bem nervosa, procurou algo que pudesse limpar e simplesmente tinha um ejaculado na perna dela, né? Ela foi ejaculada sem nem ter noção do que se tratava, né? Então eu queria assim chamar atenção para o homem, né? Você consegue imaginar alguém ejaculando em você dentro do ônibus? É surreal, né? É incabível. Essa história se passou há mais de 20 anos, mas ela é tão real, porque existem números de relatos. Vira e mexe aparece no noticiário, aparece na internet, que uma mulher foi ejaculada dentro de um transporte público, seja ônibus, metrô. Imagine isso para uma criança de 11 anos, né? Se até hoje o sexo é tabu, imagine para uma menina há 20 anos atrás, né? Ela não tinha informação, ela não sabia do que se tratava, então ela simplesmente achou que haviam cuspido nela, né? Um outro relato de uma outra moça que convivia com um padrasto que assediava ela diariamente. Então ela passava a maior parte do tempo na rua para não ter que conviver com os assédios dentro de casa. Imagine você conviver com uma pessoa que te assedia, que te olha o tempo todo e você tem que ter uma forma de sentar, você tem medo de dormir, né? E a linha entre o assédio, a importunação sexual e o estupro é uma linha muito curta, né? O assédio, ele pode evoluir para uma importunação e pode evoluir por um estupro. Só depende da oportunidade do abusador, né? Dele ter a oportunidade. Então, eu acredito que uma pessoa, um homem que não consegue se conter ao ver uma mulher com short curto, com a saia curta, ele provavelmente não vai saber se conter de estar em um ambiente com uma mulher bêbada, né? Ele vai tentar se aproveitar. É possível, a chance dele estuprá-la é muito grande.
Então, assim, não é um elogio, certo? Não tá lhe cortejando. O homem, quando você passa na rua, que ele tá olhando diretamente para sua vagina, ele faz questão de fazer contato visual para que você veja para onde ele está olhando. Então, primeiramente, ele te olha no olho e depois ele encara a sua vagina, para você se sentir humilhada, diminuída, constrangida, né? E quando a gente está menstruada, você tem noção do desconforto que é você receber uma encarada lá, né? Imediatamente o que é que a mulher pensa? Nossa, vazou, né? Eu me sujei. Quer dizer, essas são pequenas humilhações que a gente tem que lidar diariamente. A gente cresce com isso há gerações, né? Não é algo que você só passe quando você se torna uma mulher com um corpo atraente, não. Você com 10 anos, você com 9, 8, 12 anos, você já está ouvindo insultos, né? Convivendo com olhares, né, de desejo. E quando, na maioria das vezes, você ainda não despertou, né, para esse lado, você ainda não entende essas atrações sexuais, mas você já tem que conviver com aquilo, porque naturalizam o assédio, né? É cultural que a mulher tem que aceitar e não tem, né? Eu tenho um relato também de uma outra moça que também dentro de um ônibus, né, se viu sendo acuada ali pelo homem, e quando percebeu, o homem estava em ereção e ela fez um escândalo, né, se passou por louca, as pessoas, um conhecido veio ao seu socorro e o cara fugiu. E esse é um em 1 milhão, milhares no mundo inteiro, não é uma coisa só do Brasil. As mulheres são assediadas em todo o mundo, né? Recentemente, na última Copa, se eu não me engano, houve um caso de um assédio, né? Quando a mulher nem entendia o que é que o babaca estava falando, né? Então, eu mesmo já perdi as contas, eu fui assediada grávida, né? Tem momento mais sensível, né? Para você estar ouvindo palavras sobre o seu corpo, né? Toques, né? Tem homens que tocam as mulheres nas suas partes íntimas sem ter consentimento. Então, assim, é muito repugnante, é muito revoltante. E eu queria chamar a atenção das mulheres porque eu não vejo nos homens um desejo de participar dessa discussão, sabe? Eu não vejo um interesse da maioria dos homens em debater assédio. Muito pelo contrário, eu vejo muitos deslegitimando essas situações, né? E vendo como se você tivesse que se sentir lisonjeada. Então somos nós que temos que nos unir, né? Somos nós que temos que debater, estar atentas, né? Apoiar uma a outra. Às vezes a mulher nem percebe que está sendo assediada, né? Às vezes o cara tá ali se aproveitando e você tá distraída, você tá lendo, você tá no celular, você tá no pensamento e você nem percebe. Então, mulheres, nós temos que proteger umas às outras, né? Só assim, chamando os homens para dialogar. Não basta você ser um cara legal que não assedia. Você tem que conversar com seus amigos homens, com seus familiares homens e convencer eles a mudarem essas atitudes, certo? Nós não somos obrigadas a ouvir a opinião de vocês sobre o nosso corpo. Nós não somos obrigadas a conviver com os olhares, né? Nem de desejo, nem de reprovação. E muito menos com os toques sem os nossos consentimentos, né? Então, fica aqui o convite, né? Vamos chamar esses homens para conversar, para dialogar, né? Se botem no lugar das mulheres. Vocês acham realmente interessante ser oportunada desde a infância? Né? Não tem idade. Mulheres idosas, mulheres maduras, mulheres jovens e crianças são assediadas diariamente.
Não é legal, não é elogio, não é lisonjeio. É ultrajante, é nojento, é repugnante.